E aí, gente? Boa noite com muito frio. Como é que tá aí? Espera a galera entrar. Muito frio aí na região de vocês? Hoje tem live com o Dr. Rafael Bispo. Entrei um minutinho antes. Hoje tem live com ele, que é muito especial. Até separei um negócio aqui pra mostrar pra vocês. No final dessa live eu vou anunciar uma surpresa. Uma surpresa pra vocês. Que eu fiquei muito feliz. E vai começar os jogos. E aí? Tudo bem? Valber aí também, meu xará. Como é que vocês estão? Muito frio aí na região de vocês, gente? Valber é da Baixada. Lá deve estar mais quente do que aqui. Gente, tá muito frio aqui em Petrópolis. Meu Deus do céu. E aí, Wellington, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Vou mostrar pra vocês quantos graus tá fazendo aqui. Tá frio nadinha? Nossa. Aqui tá demais. Saudade também, ver se aparece tomar um café lá em casa. Acho que entalei com a bala aqui. Aqui tá dizendo que tá 12 graus agora, mas mínima de 7 graus. Nossa, tá bem frio. Mas a sensação térmica deve estar de uns 5. Obrigada. Sucesso pra gente. Espera a galera entrando aí. Minha mãe. Manda aqui a solicitação pro bispo. E é isso, gente. Essa live é muito especial. Muito, muito, muito especial. Muito especial mesmo. Eu vou contar pra vocês como que eu conheci o Dr. Rafael Bispo, como que a gente se conheceu, de onde surgiu a profissão de social media, como que foi tudo. Porque, basicamente, ele participou do meu início, assim. E tá dando pra ouvir direitinho aí, porque eu tô sem fone. Que eu não tô com um tripé que é adequado pra falar com vocês. Caminha essa live aí pra 3 pessoas que vocês conheçam pra assistir. Tô encaminhando aqui também. Clica aí no aviãozinho. Manda pra galera. E vamos encher isso aqui. Porque essa live é muito especial. Muito, muito, muito especial mesmo. Ah, Dr. Rafael Bispo entrou aí. Deixa eu convidar. Convidando o Dr. Rafael Bispo. E aí, mãe? E E aí, aí, tudo bem? e aí, Thay? Tamo junto. Tudo bem? Boa noite. Tudo. Boa noite. Tá muito frio aí no Rio. Tá, Thay. Tá, Aí, carioca não tá acostumado com isso, não. verdade. Não tá. Estamos todos preparados para isso. Eu tô aqui com essa blusa aqui, ó, gola alta aqui, para ver se dá uma aquecida. Tô no quarto. Tá muito frio, gente. Mas, ó, tá um pouquinho mais frio. Esperar a galera entrar aí. Rafa, você lembra como que eu te conheci? Oi? Você lembra como que eu te conheci? Não sei se você Eu, lembra disso. eu acho que foi no. Eu acho que foi no. Quando eu fui palestrar na faculdade, não? Foi. Eu até separei aqui que eu achei, ó, da Lacor. Lola Cor, isso aí. Foi. Gente, foi muito engraçado, porque foi numa época assim que eu já tava naquela, né, sabendo que eu ia ter que abandonar a faculdade. E aí essa palestra ali foi um divisor de águas pra mim. E eu falei assim, um dia eu vou me conectar com esse cara e ainda vou trabalhar pra ele. Coloquei isso na minha cabeça e aí foi só sucesso. Eu conheci o marketing digital. A primeira pessoa que eu entrei em contato foi contigo. Dentro do marketing. Legal, hein? E o... Então, mas você já pensava em trabalhar com marketing, ou não? Não, eu não conhecia nada. Eu pensava em continuar a faculdade. A única coisa que eu queria mesmo era continuar a faculdade. Era a Mas única coisa. como é que tu entrou pra, tipo, você social media? Ah, O foi uma que tu despertou? Foi assim, na internet mesmo, eu tava muito desanimada, né? Porque eu tive que abandonar a faculdade lá, meu pai foi demitido, minha mãe engravidou, então mó treta, não ia conseguir continuar. E aí, o que que aconteceu?
Nesse meio tempo, eu comecei a estudar formas de ganhar dinheiro e continuar na faculdade. Só que nenhum emprego paga 9.000 reais por mês para uma pessoa que é inexperiente, a não ser dentro do mercado digital. E aí, eu comecei a estudar. Aí eu fui direto para lançamento de infoproduto, não curti. Paguei 10.000 reais do curso. Eu falei, gente, não gostei da metodologia, não sei porque eu achei que foi muito complexo, assim, para quem estava iniciando. Aí eu não curti. Aí eu comecei, comprei outro curso. Aí dentro desse curso que eu comprei, aí eu descobri a profissão de social media. Aí foi quando surgiu um estalo. Eu falei, opa, já tive 3 períodos aí de experiência dentro da medicina. Já tinha, sempre gostei muito de estudar. Era monitora de fisiologia, participava de iniciação científica na faculdade, participava de liga e tudo. Aí eu falei, vou começar a oferecer isso, né? Começar a oferecer o serviço para médicos e clínicas de uma estudante, talvez a pessoa confie melhor. E aí foi. Foi só sucesso, graças a Deus. Legal. Uma coisa que eu falo sempre para uma galera, porque assim, você encontrou um caminho para solucionar a tua dor, né, o teu problema, e teve uma força de vontade, e a social media, lógico, você tem que estar preparado para receber muitos nãos. E Claro. talvez, quando você me abordou, eu nem te dei atenção, eu acho, no começo. Eu Não, acho eu que não, né? descobri seu irmão. Foi engraçado, porque É. eu vi que você estava montando a Bispo. Aí eu vi que você marcou seu irmão numa publicação, no story. Aí eu falei, opa, eu fui lá ver quantos seguidores ele tinha. Eu falei, menos seguidor ele tem, então vai dar uma atenção maior, né? Aí porque eu imaginava como que deveria ser seu Instagram, porque seu é um perfil bem visado. Aí eu mandei mensagem pra ele. Aí seu irmão marcou uma call e a gente falou que fechou ali. Mas eu recebi muito não. Não, então continua recebendo, mas o que eu falo que eu acho bacana é você achou uma solução. E tem muitas pessoas que ficam pedindo uma ajuda financeira ou pedindo uma, sabe, sem procurar uma saída. E Sim, aí, às vezes, para o sonho ou trava o sonho, falando assim, isso aqui não é para mim, medicina não tem condição de fazer. Então, eu sou um exemplo que eu fiz medicina sem ter dinheiro, e você é um exemplo que você correu atrás, aprendeu uma profissão nova e meteu a cara e foi atrás de clientes, traçou uma estratégia e foi indo. Então, não. É aquele velho ditado que feito é melhor que perfeito. com Então, certeza. você não era a social media, né? Mas você traçou, mas falou, eu preciso começar. Então, muita gente me pergunta, me ajuda aqui, que meu sonho é fazer medicina. Então, assim, você deve receber isso também, mas eu, por causa do meu projeto, eu recebo muito. Então, eu dou sempre o seu exemplo. Falei assim, a bolsa não é para todo mundo. Mas sim, existem caminhos, existem algumas possibilidades. Falei, aí, como é que uma estudante de medicina consegue estudar e trabalhar e consegue pagar sozinha a faculdade de medicina? Isso é um baita case, assim, que eu conto para as pessoas de incentivo mesmo, porque elas podem traçar estratégias, seja como social media, seja como gestor de tráfego, Tem várias várias frentes aí que ela pode usar e que sim é possível. Quando eu comecei lá na clínica lá também, eu tive um gestor de tráfego, assim, era um menino, ele tinha 17 anos, 16. Mas super funcionou pra gente lá no começo, uma estratégia nossa lá. Uhum. Então ele começou a pegar vários serviços das galera. Então é meio que pegar um, como acho que você fez, pegar um que tem uma certa relevância e depois você vai pegando os que admiram o trabalho desse um, né? Que aí falou, opa, se ele tá fazendo com ela, tipo, já aumenta a tua credibilidade, né? Exatamente. É aquela famosa, você tem que gerar valor primeiro, né? Tem que gerar valor para alguém primeiro, para você ter um case ali, para você apresentar para outras pessoas. No início é muito difícil. Hoje em dia, por exemplo, eu já não capto mais cliente. Já as pessoas já correm atrás de mim e me pedem. Não, isso é legal pro caramba. Então, assim, você chega num nível, porque você vai ganhando experiência naquilo ali. Você vai ganhando experiência no seu trabalho. E eu sei que eu errei muito, eu ainda erro. E não tem problema isso. Não tem problema você errar. E eu tenho certeza que, assim, muita gente erra, aí paralisa. Ah, não vai dar certo, não tô conseguindo, não vou conseguir mais.
não, 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 vou desistir da medicina e vou para outro curso. E muitas das vezes se tornam profissionais extremamente frustrados. Que na época eu, inclusive, pensei, quando eu tive que parar a faculdade ali e não tinha a opção de, o que eu vou fazer da minha vida? Eu pensei, eu tinha passado para enfermagem na UF. Aí eu falei, acho que eu vou fazer enfermagem. Eu falei, não, não vou fazer enfermagem. Porque eu vou estudar 5 anos para ser um profissional super frustrada, porque não é o que eu quero fazer. E aí eu fui traçando outras metas, olhando sempre com uma visão otimista. Olha, é isso aqui que eu quero fazer? É onde eu quero chegar? Eu quero ser médica. Eu tinha um propósito, eu tenho um propósito nisso tudo. Eu quero ser médica. Como que eu vou ser médica? Eu sempre falo, o caminho eu não sei, eu só sei o final, porque o final é você. Não, isso é bem legal, porque sim, você foi lá, pela sua estratégia, foi lá no meu irmão, conseguiu a call, aí ofereceu o serviço, eu lembro que você falou assim, não, posso fazer até de graça para você. A gente falou, não, de graça também, também não. Eu falei assim, olha, meu valor é esse aqui, mas eu perfil, eu posso fazer de graça. Eu tô ligando para dinheiro agora. Foi isso que eu foquei. E hoje é engraçado, porque eu não faço nada por dinheiro. É muito engraçado isso. Não, e acho que super funcionou, que aí depois as pessoas vinham e me falaram assim, oh, pô, a Tainá me abordou lá, eu vi que ela faz para você, não sei o quê, legal. Então aí eu ia indicando a Thay, tipo, e assim, ela começou, não era tipo, não tinha um designer gráfico, tipo, rebuscado, não sei o quê. Não era, Era mas entregava, entendeu? O que a gente precisa é de comunicação, de engajamento, então de comunicar. Então eu estava abrindo uma empresa nova e ainda com perfil vazio e aquilo que você fala. As pessoas hoje elas vão no perfil, não adianta. Tipo, então quando você está inserido, imagina eu estou anunciando a clínica nova, a pessoa entra no perfil da clínica nova e não tem nada, entendeu? Ou tem uma publicação lá de, sei lá, 6 meses atrás. Então, isso pesa na hora da decisão. Então, quando você fala em posicionamento, a importância, né, do posicionamento médico no digital, para mim, isso mudou muito meu game. Mas, assim, é da água pro vinho. Total. Assim, pô, a minha projeção profissional antes de Instagram, antes de 2019 eu comecei a entrar mais, final de 2018. Uhum. Então, assim, mudou muito, porque a percepção de valor, de gerar autoridade. Muitas pessoas hoje me veem, me conhecem pelo Instagram, e eu falo que o meu Instagram é uma excelente máquina de venda. Não preciso necessariamente estar falando de medicina, por exemplo. Não. Assim, mas você está presente ali. Uhum. Então é um conjunto de coisas. Então a gente mistura um pouco de lifestyle com medicina, porque nós somos pessoas reais e isso comunica demais. Aí muita gente vai lá, me procura e fala assim: poxa, olha como é que aí eu brinco com os pacientes na hora da consulta, ou naquela resenha ali, toco violão com eles. Aí as pessoas estão vendo e falam assim: eu quero ser atendido por esse médico. Pô, olha que médico legal, não sei o quê. E aí vão lá, chamam lá no direct, chama lá no suporte e marca consulta. E vão de longe para lá. As pessoas às vezes viajam, tipo, 2 horas, 3 horas, para ir lá para a clínica. Eu fico brincando, falei, não tem médico na tua cidade, não? Eu falei, pô, mas eu queria ser atendido por você. É isso, porque essa visibilidade que a internet, que o Instagram, principalmente, nos traz. Hoje em dia não basta só ser bom, né? Hoje você tem que ter um time. Hoje a gente tem números significativos, porque eu tenho você como social media, eu tenho o meu suporte, eu tenho um time que está por trás de mim fazendo essa engrenagem girar. Então, enquanto muitos enfrentaram crises na pandemia, pô, a gente pô, acho que triplicou a nossa agenda na pandemia. Sim, Por conta do time. E sim. por conta de eu estar aqui.
Sim, porque você colocou essa cara a tapa, entre aspas, né? Porque o que eu mais vejo é assim, eu não quero ficar ser aquele médico famosinho, blogueirinho. Gente, eu acho que não tem nada disso. Até porque a conexão do médico-paciente é uma coisa muito importante, sabe? E eu acho que ele não vai se conectar com você durante uma hora de consulta. Ele vai se conectar contigo, com seu lifestyle, com você, Rafael Bispo, dentro aqui do Instagram, da rede social. Ele vai ver a sua vida real. Ele vai ver, por exemplo, o Gabriel, que é seu filhote, você saindo com a sua esposa, curtindo a sua vida. Ele vai falar assim: eu quero ser atendido por esse médico, porque esse médico tem princípios e valores. Ele é assim, assim, assim. Ele já tem um jeito mais brincalhão de pegar o violão e tocar com os pacientes. Então a pessoa, ela quer se conectar com isso, né? Com essa pessoa que tá aqui. Agora, você imagina se eu não tivesse, sabe? Tipo, se eu não tivesse no Instagram, quantas oportunidades eu não teria, eu estaria perdendo. Sim, Nossa, é surreal. Por exemplo, você usou uma estratégia comigo que me trouxe o Drauzio Varela para me foi. convidar, entendeu? Aí eu fiquei pensando, falei, quem sou eu na fila do pão pro Drauzio Varela me chamar? Mas é tudo estratégia, entendeu? Foi. É tudo Tá. estratégia. Aí, pô, tipo, você usou uma estratégia que a equipe me chamou. Aí a gente fez a primeira live com o Das Varela e lógico que isso aumentou muito a minha autoridade, assim, a percepção de valor das pessoas. E aí, tipo, imagina que eu tô na minha clínica atendendo e aí eu boto na recepção da minha clínica eu com a live do Das Varela, a recepção vendo minha live, entendeu? A recepção cheia lá vendo minha live. Imagina assim, os pacientes ficam felizes, falam, olha, meu médico está lá com o Drauzio Varela. E eu fiz uma, depois ele me chamou para uma outra, depois a gente fez um só de rádio. A gente já Uhum. fez 4 coisas juntas. Uau. Então, Incrível. então assim, é a partir dessas estratégias, né? Do marketing, a visibilidade que isso tá absurdo. Eu lembro a estratégia até hoje, porque a gente estava na época ali, acho que é 14 de agosto, que é o dia do cardiologista. O que foi? A gente fechou nesse período, assim. Aí eu falei, olha, bota Doutor Rafael barra cardiologista, porque as pessoas te achariam no Instagram como cardiologista, Doutor Rafael Bispo e só Doutor Rafael. Ou eu botei só Rafael Bispo e barra cardiologia, não lembro agora. E foi assim que eles te acharam, porque eles pesquisaram cardiologista. E o seu foi um dos primeiros perfis a aparecer. Ah, foi bem legal. A gente mantém essa conexão. Eu acho que tem 2 semanas que a gente fez agora para essa semana da hipertensão, né? E Uhum. teve, a gente fez um outro trabalho junto. Então, vai abrindo oportunidades, conexões e parcerias também de Com certeza. outros negócios, outras oportunidades de negócios mesmo, de parceiros, porque eles estão vendo ali a consistência do nosso trabalho e isso gera aí uma tranquilidade de saber, poxa, quem é o doutor Rafael Bispo? A gente já tem coisa bastante relevante lá, tem bastante material lá, numa linguagem simples que eu acho que tem que ser, porque quando a gente fala é, em perfil médico, a gente tem que entender que quem está comprando a gente são os pacientes, não são os outros médicos, né? Então, essa Exato. linguagem, ela tem que ter base, ela tem que ter fundamento, mas ela tem que ser de fácil compreensão para que a gente consiga abraçar eles. Que a gente brinque com humor com eles, às vezes eu jogo umas gracinhas de humor, porque é legal, porque Sim, foge do padrão. E sim, talvez isso que tenha gerado um encantamento lá com o Drauzio Varela, porque a gente fez uma live e a live fugiu do padrão. sim. Tipo, não é um padrão que fica sério demais, chato demais. Então é uma live que a gente ri mais, que a gente brinca, que a gente fala de uma maneira simples para qualquer pessoa entender o que a gente está falando. Então essa foi a linha que a gente adotou ali e tem dado muito, muito certo, assim. Eu sou bem feliz pelo meu time, assim, Legal. pelo que a gente está fazendo. Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Na sua concepção, você acha que o mercado médico está saturado? Jamais, jamais. Às vezes me perguntam, eu falo assim, o cardiologista, por exemplo, tem muito cardiologista no Rio de Janeiro, muito cardiologista se formando a cada semestre, e as Uhum. pessoas falam assim, ó, pô, tu cardiologia não está saturado, não, eu vou fazer uma outra especialidade. Qual especialidade está dando mais dinheiro? Eu brinco sempre que qualquer uma. De qualquer especialidade, depende do seu posicionamento. Você pode encontrar um diferencial em qualquer especialidade que você escolher,
não só na área médica, mas quem está aqui também, que não é da área médica, mas você pode encontrar o seu diferencial para qualquer mercado que, entre aspas, está saturado. Então, É, eu já ouvi muito isso, que a cardiologia está saturada. Assim, mas sim, a gente tem os diferenciais ali do que a uhum. gente entrega. Então, não existe isso para mim. Pagamento na internet já é um diferencial, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Então eu vejo muita gente, às vezes, recebendo 30, 40 reais por consulta e falando, ah, não faz medicina não, porque faziam medicina por dinheiro. Eu falo, gente, eu faço medicina por propósito. Tudo que eu faço na minha vida eu faço por propósito. Eu não vou fazer nada por dinheiro. Porque as pessoas que trabalham só por dinheiro, elas não vão chegar muito longe, sabe? Eu vejo muito isso, porque elas vão desanimar no meio do caminho. Então, assim, eu me liguei muito a você justamente nessa questão. Porque eu vi que você realmente se apegou à medicina e falou: vou fazer medicina com o propósito de ajudar pessoas e de salvar vidas. E aí tudo é consequência depois. Exatamente. Por exemplo, eu entro na live agora, qualquer live que eu entro, pô, eu vou ter 3, 4 pacientes meus. Tem 3, 4 pacientes meus aqui, Sim. falando aqui. Então, assim, é porque a gente constrói algo real, é sólido, né? E a gente se posiciona e a gente não tem a vergonha de botar a cara aqui para falar. Isso gera um pouco de preconceito, dependendo da geração do médico, né? Que ele vai falar isso, que é blogueirinho, sei o quê. Mas aí não existe nada que cale os haters do que o resultado. Então, quando você começa a gerar resultado, aí o cara que está lá te zoando lá e vai falar assim, por que esse cara está fazendo? Exatamente. Tipo, aonde esse cara está agora? Tipo, o cara, olha o cara onde está conectado com... Assim, porque justamente por isso, às vezes empresa que vem fazer publicidade, como eu fiz ano passado para Servier, Uhum. para Che, então os laboratórios, eu falei assim, eles só me acharam por conta do Instagram, porque eu estava aqui, e eu comecei encontrei mais uma fonte de renda daí. Sim, Falei assim, pô, e às vezes eu falei assim, caramba, pô, eu fiz uma campanha aqui, fiz 4 stories, pô, ganhei isso aqui, né? Não tá ruim, não. Eu fiz 4 stories de 15 segundos para falar de algo que eu já falo, né? sim, Tipo, dia mundial do AVC, eu vou falar sobre o que é AVC, a diferença entre AVC isquêmico e hemorrágico e quais são as formas de você prevenir isso. São coisas que eu já falo, só que às vezes eu vou ganhar 5, 7 mil para falar 3 stories de 15 segundos. sim, Tipo, isso só foi possível para mim porque eu botei a cara, eu decidi começar, entendeu? E sem me importar com os julgamentos. sim. Você botou a cara, você manteve a constância sem se importar com julgamentos, né? É o que eu sempre falo. Pode me chamar de blogueirinha. Tem até um post no meu feed que eu falei sobre isso. Pode me chamar de blogueirinha, arrasta pro lado. Um depoimento de uma menina que assistiu uma maratona minha e começou a ganhar 6 mil reais por mês trabalhando como social media. Ela nem foi minha aluna. Ela só viu um depoimento meu. Então, assim, a diferença é essa, sabe? Da gente conseguir transformar a vida da pessoa através da rede social. Não, e você não tem noção do impacto que o que você planta aqui gera do outro lado. Não tem. Não, Ó, pode falar. tem absolutamente 3 anos. Tem 3 anos. Fez 3 anos ontem, para não dizer. Esse simpósio que eu assisti seu foi dia 18 de maio de 2019. A gente está em 19 de maio de 2019. Eu olho para trás e eu vejo o quanto a minha vida mudou depois daquele dia, sabe? E assim, porque eu assisti uma palestra sua. Porque eu assisti uma palestra e falei assim, eu não vou desistir, porque se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Só não sei como, mas eu vou conseguir. E a gente não tem que olhar pro outro, invejando, sabe? Porque ele conseguiu, porque foi um caminho mais fácil, ele conseguiu porque foi sorte. Não, não foi sorte. Ele conseguiu porque ele correu atrás. E não, porque ele entendeu o propósito, né? Então, quando Exatamente. a gente entende o propósito, a gente é capaz de passar por situações que a gente nem imaginava que pudesse passar. Com Algumas certeza. frustrações, humilhações, às vezes tem que parar no meio do caminho, mas você tem um propósito. Então, se você parar, aquilo não vai ser um impeditivo para você continuar. Então, se eu parei o semestre, no semestre que vem eu vou voltar. Aconteceu comigo, eu estava no quinto período, parei.
E aí eu fiquei 6 meses sem estudar. Eu falei, no outro eu voltei. Aí eu voltei e fui até o final. Mas, Exatamente. sim, Ó, é legal. também, eu parei um período agora por umas questões que eu apostei numa coisa que acabou demorando, não saindo. E aí eu parei um período. Eu parei esse período agora, eu falei, ótimo, parei, mas tem que fazer uma coisa boa disso. O que que eu vou fazer de bom nisso? Vou me aprofundar mais no meu trabalho. Então eu peguei e procurei trabalhar mais. Mas daqui a 1, 2 meses eu já tô de volta na faculdade de novo. E eu já sei o caminho para estar ali, sabe? Eu não vou mais me apegar àquilo, tô atrasada. Não, cada um tem seu tempo. Cada um, exatamente. E aí você vai lá, volta com todo o gás, porque você entende que tem um propósito nisso. Então, eu Sim, fico feliz de ver esse resultado que a internet dá. Tipo, não só do financeiro, não só do paciente, mas essa transformação, esse impacto que isso gera na vida de milhares de pessoas onde a gente nem imagina. Agora, tinha a mãe da Adriele aqui, a Adriele vai estar no evento que a gente vai fazer domingo aqui. Ela é estudante de medicina, e sim, ela está aqui acompanhando a live. E assim, eu fico feliz porque a gente plantou e toda essa nossa trajetória lá atrás serve de incentivo para que outras pessoas olhem e falem assim: peraí, cara, o cara passou por isso tudo e não parou, então eu vou continuar também e eu vou me motivar a partir da história dele para mudar a minha história também. Então, eu recebo vários depoimentos de pessoas que voltaram a estudar, de pessoas que voltaram a acreditar que podem, independente de onde estão, independente do cenário, porque exatamente. eles viram um exemplo real. É por isso que eu gosto muito do seu exemplo, porque às vezes a pessoa acha que eu tenho uma família simples, eu não tenho condição de fazer medicina, então não é para mim, eu tenho que focar em outra coisa. Por que não? Eu falei assim, Exatamente. por que que uma menina, pô, tá com que idade agora, tá? 23. Eu falei assim, por que que uma menina de 23 consegue fazer 9 pau por mês e pagar a faculdade sozinha e você. Você também pode. Sim. Ela era expert do marketing digital? Não era. Tipo, ela Não, foi estudando, foi estudando, foi estudando, estudando, e falou assim: vou começar a ofertar. Provavelmente ela vai tomar vários nomes de pessoas, ela tentando o negócio, mas aí se ela virar, sei lá, 6 clientes, 7 clientes, 10 clientes, pronto. sim. Tipo, aborda 50, aborda 60, fecha 5, resolve a vida. Antes, isso era muito mais difícil, porque não tinha essa coisa. Então, o cara para hoje, o cara para ganhar 9 mil, 10 mil por mês, o cara tinha que trabalhar anos numa empresa, aí subir de cargo e tal, ficar na expectativa, assim, e às vezes ia se aposentar e não ia chegar nisso. Mas hoje em dia tem algumas opções, e o marketing digital é uma delas, que a pessoa consegue sim fechar clientes e tem demanda. Sim, tem Tipo, muita demanda. principalmente na área médica, tem muita demanda. Porque a pessoa não. Se ela enxerga o valor que isso traz de retorno para ela, de visibilidade e autoridade, porque você não tem que ser bom. Se o cara é muito bom, tem um baita currículo, o meio acadêmico sabe que ele é muito bom, mas o paciente ele não quer saber do teu currículo, ele quer saber de resultado. E aí, Exatamente. se você é muito bom no meio acadêmico, mas você não aparece, você não vai ter resultado. Aí ele vai montar consultório e vai fechar consultório. Aí você vai ver profissionais muito experientes, muito bons, como eu conheço, que estão presos nos plantões depois de muitos anos formados, não conseguem largar o plantão porque não consegue ter resultado no consultório. Rafa, eu costumo dizer o seguinte, que tem muito médico que vai dar aula na faculdade porque não tem condição de pagar a faculdade para o filho, se formar médico. Você Sim. já viu? Eu tenho E, muito médico com condição de tirar 9, 10 mil para poder pagar a faculdade do filho. De e medicina? isso depois de tantos e tantos anos de formado, né? Então Exatamente. ele fica preso ali porque assim, eu brinco sempre, falo assim, o cara tem o dinheiro do plantão, aí eu falei assim, não, pelo menos o plantão é um dinheirinho certo. Eu falei assim, você tem que pensar ao contrário, você tem que ir atrás do dinheiro incerto. Você tem que ir Exatamente. atrás do dinheiro além. Tipo, o que você pode ir além disso? Você tem um tempo de plantão, ok, mas vai chegar um momento que esse plantão vai te cansar. Uhum. E aí você vai ter outras
fontes para você ter uma vida mais tranquila, poder curtir sua família, poder Claro. viver momentos, né, que se eu tivesse preso no plantão, eu não iria viver. Então, sair, ter uma liberdade de sair mais cedo, buscar o filho na escola, ir na apresentação dele da escola. Então, isso aí são coisas importantíssimas que o tempo não volta e não me devolve. Não, dinheiro não paga, né? Não paga. E aí você trabalha, dá plantão, e se você não se organiza, você vai passar a vida toda nesse ciclo sem se organizar. Então, a gente tem que ser disruptivo, a gente Sim, tem que quebrar algumas barreiras, a gente tem uma mania de se cobrar muito e ficar muito preocupado com o que vão pensar da gente. Então, muitos médicos não fazem por isso, com sim. medo de julgamento. Uma vez eu fiz uma enquete falando por que você não coloca mais o seu produto. Ela falou assim: eu tenho medo. A maioria das pessoas perguntaram: eu tenho um medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar. Mas as pessoas estão atrás de quem dá resultado. E aí eu falo assim: cara, se você tem resultado, você tem que cacarejar. A gente deu uma mentoria no passado que eu falava muito sobre isso: cacareja teu resultado, fala do teu resultado, que as pessoas vão em quem tem resultado. Então, se você Exatamente. mostra lá que você está evoluindo, que você tem interação, que você está crescendo, que coisas novas e oportunidades estão surgindo, a partir daí as pessoas vão ali, porque elas estão atrás de quem tem resultado. Então, não adianta, porque você nunca vai achar uma perfeição, você nunca vai achar que tá bom. Você vai gravar uma história e vai falar: ih, que merda, tá horrível isso aqui. Aí tu vai gravar de novo, não sei o quê. Mas às vezes é uma coisa simples que você vai falar e que vai transformar a vida de outra pessoa. Você só precisa começar. Você pensa: cara, eu sou bom nisso. Mas eu não. Cara, você sempre tem alguma coisa que você consegue ensinar para alguém. Sim, Sempre sempre. tem. Então você pega isso e comece a falar, interagir. E eu brinco com o Felipe. O Felipe agora está mais solto, mas no começo ele É. era terrível para gravar. E eu falava assim: cara, tem que botar, tem que gravar uma história. Ele gravava uns 30 histórias para botar dois lá no negócio. Toda hora. Não sei o que eu falei: não, cara, o Stories é uma conversa. É como se você estivesse falando com outra pessoa. Se você errar, gaguejar, você continua, tá? Porque é isso que acontece quando você está falando ao vivo com uma pessoa. Não Com é uma certeza. coisa engessada. Então você vai lá, mas é uma excelente forma de você trazer as pessoas para perto de você. As pessoas às Exatamente. vezes entram no meu consultório e falam: Bicho, minha marca. Elas já me conhecem. Sim, o Tipo, branding. é o branding. Tipo, então, por isso que eu tenho camisa da Bispa Marca, eu falo: pô, a agenda tá lotada, não sei o quê, Bispa Marca. Pô, não sei o que, não sei o quê, Bispa Marca. Tipo, Sim, isso entra na cabeça da pessoa. Quando a pessoa pensar em, eu tenho um problema do coração, minha mãe teve. A primeira pessoa que vai vir na cabeça dela: Bispa Marca. sim. Ela vai pensar em mim. Eu costumo dizer, Rafa, que as pessoas estão nas redes sociais por três motivos. Quem é meu aluno vai saber. Para relacionamento, barra conexão, para entretenimento e para informação. As pessoas não estão aqui para comprar nada. Mas como que você vende sem vender? É através disso. É você colocando a sua cara a tapa. Então, você pegando seu celular e falando: olha, gente, estou fazendo uma live aqui com o Dr. Rafael Bispo, porque ele me ajudou assim, assim, assado, e ele também pode te ajudar. Mas eu não quero vender nada, não necessariamente. Mas eu sei que isso pode trazer um resultado por trás. Pode ser que eu venda um curso, pode ser que você venda uma consulta, pode ser. Mas o meu foco não é esse. A gente vai fazendo e até que a gente vê que isso reverte em Começa a, venda. começa a gerar resultado. Exatamente, é vender, vender sem vender. Então, Isso. o médico tem uma dificuldade disso, de começar, principalmente. E principalmente porque no começo você é pequeno, então você não tem muito. A pessoa vai falar: vou fazer uma live, vão ter poucas pessoas. Eu vou gravar os stories e quase ninguém está vendo. Mas você tem que manter uma constância até para você se treinar, entendeu? Claro, mas Você vai se treinando. ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno. Começou pequeno. Aí você vai olhar teus stories lá de trás, teu vídeo lá de trás, falei: caraca, era horrível, já melhorei pra caramba. Aí É, você já beijo. consegue ser muito mais espontâneo para falar e comunicar. Mas sim, é uma ferramenta que você consegue aproximar pessoas. Então, de pessoas que estão longe de você e que talvez você nunca venderia nada para elas. Mas Sim, aí, por causa do Instagram, você consegue vender para elas. Consegue fazer consulta por telemedicina, por exemplo.
e Sim. atender pessoas, como eu faço, né? Pessoas fora do Rio de Janeiro, algumas fora do país, por conta do alcance do Instagram. E Sim. você faz, um vai passando para outro e vai embora. Gente, se alguém quiser ir mandando pergunta aqui, pode ir mandando que a gente vai responder depois, tá? Isso é muito engraçado, porque dentro da medicina, a gente sempre, eu acho que sempre teve aquela cultura, sabe, de que o médico é um ser superior. Eu não sei se você já parou para refletir sobre isso, e às vezes eu sempre reflito de que o médico é um ser superior, mas não, o médico é uma pessoa normal também. E quando você mostra isso, a sua rotina nos stories, acaba que você cria uma conexão maior com o público, e ele vai falar, ele é gente como eu, né? Então, eu quero realmente ser consultado com uma pessoa que vai me entender. Eu não quero uma pessoa, chegar lá numa pessoa que talvez eu vou falar com ela o que, que eu tenho e ela vai me falar um monte de palavra difícil que eu não vou entender nada. Não, isso faz total sentido. Mostrar também as suas fragilidades, mostrar, por exemplo, um negócio que você fez que deu errado, que nem tudo é sucesso. Às vezes, ano passado teve uma temporal que teve aí lá na clínica, por exemplo, faltou luz, começou uma goteira, aí eu estava mostrando os stories sem essa goteira. Uhum. Falei assim, como é que eu estava atendendo? Estava atendendo com a luz do celular e um balde no meio da sala. Mas é vida real do Vida real. negócio. É vida real. Mas é uma forma de você comunicar, de você traz as pessoas para perto de você com isso. Aí fica muito mais fácil você virar, sem você precisar vender nada. Eu não Exato. vou falar assim, agende uma consulta. Eu pego um caso interessante, eu falo sobre o caso interessante, eu coloco lá o caso interessante e falo da importância do check-up. Eu não falo, pô, vem aqui, agende sua consulta. Não. Mas o cara está vendo a importância do que é. Eu peguei um caso interessante. Eu pego um caso interessante e eu coloco lá no meus stories do caso interessante de uma insuficiência cardíaca ou de arritmia, e a gente vai falando sobre esses cuidados. Isso aproxima. Então, se o médico entende isso, ou qualquer outro profissional que vem de serviço, ele, 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 isso não é perder dinheiro, isso é investimento. Não Isso é. é muito difícil o médico entender. Eu lido com vários médicos, é muito difícil o médico entender que isso é um investimento. Quando você investe em social media, quando você investe num gestor de tráfego, porque o médico é muito imediatista, ele acha que você vai rodar um negócio aqui hoje e amanhã vai estar com o seu consultório lotado. E É. não é assim, é uma construção. Sim. E para toda construção, ela precisa de constância. Você precisa ser constante, você precisa ter conteúdo, você precisa estar ali. Então, principalmente nos stories que geram é como se fosse uma conversa, então você Uhum. precisa estar ali. Então, e por isso que às vezes tem colegas com dificuldade de virar, pô, de virar, porque ele acha que assim, como eu falei, não é só ser bom. Não. Então tem uma estratégia ali por trás, tem uma equipe pensando, se surgiu alguma coisa sobre uma determinada patologia no Jornal Nacional, que alguém teve um evento desse, algum famoso, você vai ter que pegar aquele gancho ali e jogar porque está um assunto em alta. E aí Uhum. você joga aquele assunto lá no teu story, no teu feed, você conversa sobre. Sim. Aí faz muito, muito sentido. Faz muito. O que eu mais falo, o que mais tive mais dificuldade foi justamente isso na abordagem, sabe? De mensurar um resultado para o médico, que às vezes ele tinha, sei lá, 200, 300 seguidores e ele queria saber, quantos pacientes eu vou conseguir tirar daqui. Falei, cara, não tem como te mensurar, te dar um número. Não sei, só a gente fazendo para poder saber. Não, e uma coisa assim, tanto o trabalho social media como do gestor de tráfego, sim, você tem que ter o teu time de suporte. Por isso que eu falo assim, eu posso ter um baita engajamento, eu posso ter muita procura, mas se você tem um suporte ruim, você não vira também. Então, se a pessoa manda um direct, manda um WhatsApp lá, e aí demora um século para a tua equipe responder, a forma como atende também para Uhum, virar ruim, aí tu não vai enxergar resultado nunca no negócio. Então, são coisas que são complementares uma à outra. Então, a social media, ela vai fazer os conteúdos girarem lá, melhorar a estratégia de engajamento e tudo mais. Aí o cara vai se sentir instigado, provocado para te chamar. E quando uhum. te chamar, tu tem que estar preparado, tem que estar pronto para Sim, chegar lá, pegar o cara e virar para você. Então, exatamente. aí não adianta ter só uma coisa sem ter a outra.
Então, se não tiver um bom time de virada, não vai. Fala com a galera aí, mais ou menos, como que funcionaria o trabalho de um social media, né? Que é o que eu faço pro Rafael Bispo. A gente faz eu faço todo o conteúdo lá, tanto a legenda quanto a postagem, né? Quanto a arte visual. E a gente trabalha com aquilo que o paciente normalmente teria de dúvida. Então, por exemplo, o quanto de sal eu deveria consumir diariamente? Por que que se eu consumir excesso de sal, isso vai fazer mal para minha saúde? Se minha pressão tá alta, eu preciso tomar remédio todos os dias? O que que acontece se, sei lá, hoje eu soltei no perfil de um médico. No inverno as pessoas tendem a fazer mais xixi. Por quê? Se eu tô fazendo isso, será que tem alguma coisa errada comigo? Aí as pessoas começam a ver aquele conteúdo e elas pensam, putz, eu tô passando por isso. Será que. Será que eu tô com esse problema? Sei lá, eu vou chamar o doutor no direct ou vou chamar alguém para eu marcar uma consulta com ele. É isso, é você vender sem vender. Mas em nenhum momento você vai entrar no perfil, você vai ver, agende sua consulta. Ou marque uma avaliação. Sempre vai ser, você já fez seu check-up esse ano? Olha, é muito importante você fazer isso. Esse paciente só descobriu que ele estava com essa anomalia, com essa doença, por quê? Porque ele veio fazer o check-up, ele veio fazer o teste ergométrico. Por que que a gente precisa fazer o teste ergométrico? E muitas das vezes, em 1 hora de consulta, você não consegue explicar tudo para o paciente. Não. E assim, às vezes tem dúvidas que surgem depois. Então, a rede social também acaba sendo uma continuidade da consulta. Então, é Do muito seu engraçado. trabalho. Faz todo sentido. Então, aí por isso que vale a pena esse investimento, sabe? Esse investimento na tua equipe de mídia, do social media. Vale a pena, porque o médico às vezes vai falar assim, não, eu mesmo posto. Não posta não, não vai postar nada. Ele não consegue, cara, é muita coisa. Tipo, se eu tivesse que parar e ficar pensando em conteúdo, não, tu vai, começa postando, posta uma semana, duas, depois já não consegue, tu tem que atender, tu tem que resolver outras coisas, tu não vai pensar, puxar artigo, e a social media está atualizada. Então, no nosso caso, a Tainá é mais especializada na área médica, então ela está ligada nos artigos. Tudo que ela publica é com uma fonte, né? Tem uma fonte da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem um artigo novo que então tem uma fonte científica que ela está buscando e a gente não vai ter tempo de ficar atualizando ali o tempo todo. Então é muito importante entender isso como um investimento para o teu negócio, né? Porque faz muito sentido quando a pessoa entrar lá no teu perfil e ela vê que tem conteúdo e tem conteúdo com fontes bem legais ali, isso já aumenta bastante a credibilidade do que você está propondo. Além de você fazer a sua parte de interação, ter a social media cuidando disso. Você, ao menos. Deu uma travada. Ih, gente, deu uma travada. Não sei se Travou, foi eu. Travou? Travou um pouco. Agora voltou. Travou. É menos uma preocupação que eu tenho. Tipo, eu não preciso Claro. ficar procurando os artigos. Aí eu vou focar naquilo que eu sou bom, entendeu? Eu vou focar na hora dos meus atendimentos lá e tudo, porque aí faz sentido. Então, vale a pena você repensar isso, sabe? Quem está aqui, principalmente eu sei que tem alguns médicos aqui. Vale a pena você repensar nesse posicionamento das redes sociais, que é a grande vitrine para as coisas mudarem, inclusive para você, poxa, eu quero aumentar o valor da minha consulta, eu quero mudar de lugar. Então faz sentido você tá bem posicionado. Sim. Só pra gente ir em direção ao final, porque eu sei que sua vida também é corrida. Fizeram uma pergunta aqui, doutor Rafael Bispo, como o senhor consegue ser tão especial e amado pelos seus pacientes? Foi bem lá pra cima, que é a Dona Maria das Graças. Por exemplo, Dona Maria das Graças é uma paciente minha há mais de 10 anos. Então, esse propósito que a gente fala de não fazer, a gente não faz pelo dinheiro, a gente faz porque tem um propósito. E aí eu falo que eu não sou especialista, a Bispo Cardiologia, nós não somos especialistas em coração, nós somos especialistas em cuidar, nós somos especialistas em pessoas. Então, quando a gente se importa, porque você pode ensinar qualquer habilidade para qualquer pessoa, mas tem uma habilidade que você não consegue ensinar, que é se importar. Sim. Você não consegue ensinar ninguém a se importar com o outro. Não consegue. Porque isso é de essência, é de dentro para fora. E isso é natural.
a pessoa que tentar forçar isso e fazer isso vai fazer durante um tempo e depois não vai conseguir. Nossa. Então, o que faz diferença no nosso negócio é porque a gente ama o que a gente faz, e a gente é apaixonado por pessoas. Sim. E isso faz total diferença para qualquer coisa que você vai fazer, qualquer especialidade. Se você coloca isso em primeiro lugar, você vai ser bem sucedido, que as coisas vão começar a acontecer para você. Então, a forma que eu tem uma palestra minha que é como se tornar um médico inesquecível. E eu É, falo assim, ó, existe o, uma sigla que eu criei, que é o OTS. E eu falei assim, ó, olhar, tocar, sorrir. uhum. 100% das minhas consultas começam com o meu sorriso. Então, eu já ganho boa parte dos pacientes aí, nesse OTS, olhar, tocar e sorrir. Eu não preciso ser nenhum gênio. Eu preciso estudar, lógico, me atualizar. Eu não preciso ser nenhum gênio. Mas a pessoa que está lá, ela precisa ser acolhida. Ela está ali no momento de fragilidade. Ali, eu não estou ali para que meu ego fale mais alto. Eu não sou ali superior a ela porque eu sou o médico. Não, ali eu me coloco o olho no olho e no sentido de nós estamos juntos. Eu não vou chegar ali e vou dar um chicote no paciente, não sei o quê. Não. Eu falo assim, ó, a situação é bem delicada. E até quando eu dava plantão em CTI, que era bem difícil, e que eu tinha que falar com as famílias, já fui chefe de CTI, então era bem difícil você lidar naquele momento com as pessoas. Mas tem formas e formas de você falar a mesma coisa, né, para o paciente e ele entender. Então, essa forma de aproximação que eu trago para a gente, para a nossa empresa, como filosofia nossa, é o que faz o diferencial para a gente hoje. A gente se preocupar, como a gente fez no início da pandemia, de ligar para o nosso paciente para perguntar como é que eles estavam. A gente fez isso. Então as pessoas estranhavam, falavam assim, pô, ele não está vendendo nada. Não, a equipe dele está ligando só para saber como é que a gente está no início da pandemia. Então são coisas que fazem diferença. E o paciente, uma vez cativado e acolhido, ele não te larga. Seja paciente, seja cliente. Ele não te larga. Ana Neves, doutora Ana Neves é pediatra. Vamos estar junto domingo, hein, doutora? Se Deus quiser, hein? Então, assim, grandes referências assim, da área médica. Assim, o Instagram está me dando a oportunidade de conhecer. Sabe? Exato. Então, pessoas aqui que eu vou estar conhecendo pessoalmente no evento que a gente vai fazer domingo. Então, porque a internet me possibilitou esses caminhos. Então, a gente ser de verdade. Porque eu vejo que sim, tem médicos seletivos, tem médicos que são sorridentes e simpáticos no particular, e às vezes o mesmo médico na rede pública é grosso, é arrogante, é impaciente. Isso é muito comum e é feio. E Feio. então, quando você trata pessoas, entende que ego não combina com medicina, você muda o game. Quando o cara fala para mim que o fulano de tal, o cara é mó gente boa, eu consigo entender que ele é gente boa quando ele trata com respeito toda a equipe. Então, uma coisa é o médico ser gente boa comigo, que eu sou médico, mas eu quero ver se ele é gente boa com os técnicos de enfermagem, se ele é gente boa com as fisioterapeutas, com a enfermagem, com a tia da limpeza, com o moço da segurança, com a tia do cafezinho. Se ele é gente boa com ele, eu falei assim, realmente esse cara é gente boa. Porque assim, ele tem uma essência do bem. Porque Sim. assim, a medicina ela é uma vocação. Eu falo que quem escolhe a medicina para ganhar dinheiro pode procurar qualquer outra coisa. Tem coisa que dá muito mais dinheiro. Então, por exemplo, se você focasse, Tainá, em ser social media, talvez você estava muito bem que você não precisa fazer medicina. Exatamente. Eu sempre E, falo que medicina pra mim não compensa, que não adianta eu pagar um 9 mil de boleto por mês. Eu poderia simplesmente pegar esse dinheiro e fazer qualquer outra coisa, tá? viver, pô, 23 ali, ganhando 9, 10 conto por mês, tá ruim. Pô, aí podendo dobrar esse número Com de, certeza. de, de pacientes se vivesse só de social media. Mas é propósito. Então, se você escolhe uma profissão que você lida com pessoas, principalmente com a dor das pessoas, né, você tem que ir de peito aberto, né? Você tem que e aí as coisas começam a virar para você quando você faz isso dessa forma, não focando em ganhar dinheiro e fazer coisas. Você, lógico, tem os projetos, tem as suas pretensões, é importante, mas não é o que te move, Não. não é a tua essência. Então,
por exemplo, a Maria das Graças que estava aqui é uma paciente que hoje é da minha clínica, do meu programa de cardiologia, mas a Uhum. gente começou no posto de saúde. É, você Então, atende. ela era de posto de saúde. Então, o mesmo sorriso que eu dava para ela no posto de saúde é o mesmo que eu dou hoje na minha clínica privada. Então, não tem diferença. Eu chego lá no posto de saúde, chego cedo, chego na hora, respeitando o horário, sem me atrasar, e chego, e as pessoas perguntam isso. Falei assim, doutor, você é sempre assim, com esse sorriso assim? Falei, sou sempre assim. Porque eu saio de casa, eu sei que eu sou um improvável Uhum. dentro da medicina. Tipo, talvez esse lugar, tipo, eu sou um improvável. Então, olha como que Deus me abençoou para eu estar aqui, para eu estar vivendo isso. Então, eu Eu, chego no posto sorrindo. eu Então, as vejo. velhinhas vão lá, vão dando beijinho na minha testa, eu vou dando beijinho na minha testa até eu chegar na minha sala, que é um corredor, aí eu vou falando com elas, e aí eu chego na minha sala. Mas eu chego, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, assim. E em todos, lá no posto de saúde, eu estou há 12 anos, eu acho, 13. Legal. Sempre É foi assim. você olhar e falar, realmente, esse negócio, eu sou muito improvável dentro da medicina, né? Porque eu lembro que quando eu tive que parar, chegaram a fazer vaquinha pra mim, foi uma situação super humilhante, assim, sabe? Você passar por isso, eu não indico ninguém a passar, só quem já passou deve saber. E aí você pedindo para as pessoas pra, poxa, você pode um pouco? Aí eu lembro que falaram assim, e essa menina aí tem uma cara de riquinha, loirinha de olho azul, não vou ajudar nada não. Ela deve ter dinheiro, ela quer aplicar golpe na gente. E ninguém sabe da nossa história, ninguém sabe o nosso porquê. E eu me senti tão humilhada naquela época, eu fiquei tão mal com aquela situação que eu falei, não, eu vou conseguir e eu vou impactar muita gente ainda com a minha história. E eu tenho certeza que das humilhações também que você passou durante todo o período da Uhum. vida, quem conhece a sua história sabe as provações que você teve e você conseguiu vencer e com certeza conseguiu impactar muita gente, inclusive a minha vida. E eu sou muito grata a você e a Deus por isso, por colocar você justamente naquele dia, 3 anos atrás, gente. Isso é muito surpreendente. Foi exatamente 3 anos. Eu não tinha me ligado, porque isso aqui fica ali. Eu tenho um quadrinho aqui no meu escritório que tá assim, quando pensar em desistir. E aí tem alguns momentos que eu vejo e falo assim, olha, foi só uma fase, você nasceu para isso. Aí tem a foto da minha avó, do meu irmão, da minha família, porque aquilo dali me mostra o que eu nasci para ser. E fica ali, o cartãozinho aqui da Lacor fica ali junto. Por quê? Porque eu me lembro dessa fase. Eu me lembro do que eu passei. E eu me lembro justamente de onde eu saí. Isso é muito bom. Às vezes a gente olhar para trás, ver de onde a gente saiu e ver até onde a gente quer chegar. E ver que a gente está conseguindo. Estou conseguindo trilhar o meu caminho, ver esse seu sucesso aí é uma fonte de inspiração para muita gente. E eu sou muito orgulhosa e muito grata por fazer parte desse time. Que o Bispo é marca. Bispo é E a gente fala sempre que Deus ele une propósitos, né? Sim? Então, eu tenho uma equipe, tanto a Leilane, que é do nosso suporte, o meu irmão, você. Então, a gente vem alcançando uma projeção em pouco tempo, né? Em Uhum. pouco tempo tão expressiva, assim, tão grande, porque todo mundo sim, tem um propósito, né, diferente, não é à toa que a gente tá junto. Não. Então, as coisas vão acontecendo, a gente vai trabalhando, vai dedicando e as coisas vão acontecendo. Eu acho isso incrível, porque, por exemplo, você vai passar por isso, vai ter um baita case, uma história para contar quando você se formar, e outras pessoas vão conseguir fazer o que você está fazendo e também continuarem estudando e também continuarem no sonho, seja na medicina, seja em qualquer outra coisa, porque tinha essa questão, falou assim, medicina integral, então não consigo trabalhar, e quando me falam isso, eu já falo assim, ó, Tainá trabalha, pô. Falei, não vem com essa não, pô. Se quiser, trabalha, porque tem um jeito aí agora, hein? Tem algumas possibilidades. Então, a gente sai do lugar, talvez, do Pires na mão para falar assim, cara, então eu vou fazer isso acontecer do meu jeito, como você fez, e vou virar, entendeu? Então, é legal assim, esse exemplo seu, porque não é comum. As pessoas, no seu lugar, já teriam parado e iam tentar uma outra coisa, não iam tentar do nada, falar assim, vou começar a estudar aqui e vou lá, tipo, beleza, tu estava, de repente,
dura que nem um coco aqui, aí daqui a, sei lá, 6 meses depois tu tá ganhando 10 mil, ou Uhum, menos, não sei. E uhum. aí você fala assim, ó, tô voltando para a faculdade de medicina agora pagando a minha faculdade. Falei, Sim, cara, isso é sensacional, cara. Isso é muito sensacional. Por isso que eu acho que você tem que ter mais projeção ainda, ensinar mais pessoas, porque isso é uma dor de muita gente no Brasil todo, de sim. vários estados, que me mandam mensagem e tal. Porque assim, se as pessoas, se você conseguiu, a pessoa também consegue em São Paulo, Bahia, Minas, Rio. Então, assim, porque olha a quantidade de perfis para serem trabalhados. E não É, é só área médica, tá? Qualquer tipo de perfil. Qualquer tipo de qualquer perfil tipo. precisa. Não é só área médica. Isso que eu sempre falo. E assim, Bispo, é muito interessante isso, né? Porque as pessoas vivem me perguntando e me pedindo. Inclusive, lá na minha bio, vou fazer um call to action aqui rapidinho. Lá na minha bio, tem o meu Linktree. Se você clicar lá, você vai direto para um grupo do WhatsApp que vai ser direcionado para avisar quando a minha próxima turma do meu próximo curso sair. E uma das aulas que eu falo no meu curso, justamente, uma das primeiras aulas é sobre propósito. Se você não tiver um propósito definido, você não vai conseguir ter resultado em nada que você fizer da sua vida. Então, acho que essa foi a mensagem mais clara que a gente tem que tirar dessa live hoje. Fazer tudo com propósito. Exatamente, tá? Tipo, você entender aonde você quer chegar, você projetar onde você quer chegar e você não desistir até isso acontecer. E aí, Exatamente. se as pessoas não te ajudarem, você vai dar o seu caminho, vai dar o seu jeito para fazer aquilo virar e acontecer para você. E você entendendo isso, não tem nada que te pare. Não tem. E também não tem nada que te atrase, tá? Porque o tempo não é nosso. Não. Então, você pode falar, perdi um período. Não, se tá no tempo. Eu Tá ganhei no um pouco. tempo. Tá no tempo. Mas, assim, é possível. Assim, o trabalho que você faz eu acho bem incrível. Tipo, o que você fez sem ter nenhuma base, né? Assim, você, sem experiência nenhuma. Porque a pessoa acha, não, isso é muito difícil. Ah, eu não sei desenhar, não sei se eu não sou um design gráfico, eu preciso ter um não sei o quê. Não, você precisa ter vontade, estudar a lógica que você está fazendo e sair entregar. E começar, né? Você Claro. precisa começar. Então, isso, assim, várias pessoas poderiam estar fazendo o que você está fazendo. Uhum. E não precisariam estar, talvez, aí pedindo, é, parando sonhos, indo para um caminho que vai se frustrar lá na frente. Culpando os Porque nossos assim, pais, né? Eu fiz muito isso. Eu não sei se você já teve essa fase de revolta na mentalidade. Tipo, de culpar, falar, nossa, mas meu pai não quer trabalhar nem mais um pouquinho para ele me ajudar na faculdade. E mudar, pai, obrigada por não ter me ajudado. Eu falo com meu pai, pai, muito obrigada, muito obrigada. Mudei minha realidade por conta dessa profissão. Gratidão, Thay. eu falei assim, cara, então se tem um, sabe, alguns caminhos aí que a pessoa consegue virar o jogo. Depende de estratégia. Você foi muito inteligente com a sua estratégia. Porque, você, por exemplo, você me pegou, eu estava na crescente do Instagram. Foi. Eu estava Você na tinha crescente do acabado Instagram. Bispo. Você tinha acabado de abrir o perfil da Bispo. Não tinha uma publicação, gente. Eu fui Tinha, atrás. ze- Só tinha zero. tinha zero. Tipo, aí eu vou falar, a gente tava fazendo a obrinha lá da sala e tal. Eu falei, vem aí, é bispo, não sei o quê. Eu já tinha a clínica, a gente agora ia para cardiologia, focar na cardiologia. Uhum. E aí até falou assim, opa, o cara, pô, vi lá no perfil, não tem nada. Falei, vou abordar eles aqui e ela já sabe aqui, tipo, o meu perfil, as pessoas já vinham, né? Uhum. Só que o da empresa nova, não. Então, você foi muito, muito inteligente. Falei, quantas pessoas também não têm capacidade, que têm potencial, e que estão montando negócios, que têm potencial, mas não tem alguém que talvez esteja precisando ser abordada, na verdade. Às vezes a pessoa até desconhece, tá? Que existe um profissional para isso. Ela acha, mas é muito difícil. Não vou ficar gravando vídeo, não vou ficar fazendo isso, fazendo aquilo. E não necessariamente. Você precisa Eu fazer falei isso. assim, não gosto desse negócio de Instagram. Aí eu falei assim, mas aí tu tá deixando dinheiro pro outro na mesa. Eu não gosto. Mas assim, a social media é justamente para isso. É Sim. para você estar postando. Você não precisa estar o tempo todo com a tua cara lá.
mas tem alguém pensando na tua página e gerando conteúdo para a tua página, que é extremamente importante. Então faz total sentido. Tanto para o médico que está aqui, ou algum profissional que venda serviço, é importante ele saber que quem não é visto não é lembrado, Não, que as pessoas. E para o outro lado, a galera que está talvez desanimada ou deixando de viver um sonho por questão financeira, entender que tem um caminho, consultoria, mentoria da Thay é um dos tem caminhos, e aí caminho. você pode focar nisso e mudar totalmente a história da tua vida. Aí, sem precisar desistir do teu propósito, do teu sonho. Então, o Chibatai trabalha. Tem que gerar o conteúdo, mas assim, ela organiza o tempo dela, ela vai lá organizar quando que ela vai fazer as postagens, separa as postagens da semana, vê a melhor forma de fazer, ela consegue estudar, dar conta, sem prejudicar o rendimento dela e dá certo. Então, sabe, isso é para qualquer pessoa pode fazer. Claro, Então, você qualquer também, um está aqui, cara. é aquela É, outra frase que você usa, você também pode, ou você pode também. você pode também. Eu boto grandão na camisa, tem a Bispa Marque, tem a Você Pode também. Porque Exatamente. nós somos exemplos de que, mesmo numa situação desfavorável, você pode encontrar atalhos, caminhos, ser persistente e estratégico para você alcançar. Então, Seus tem objetivos. pessoas que me pedem para entrar no projeto da Bolsa Bispo há um tempão. E eu dou o teu exemplo. Falei, cara, eu não consigo colocar você agora. Mas olha só, tem esse caminho, tem esse caminho, tem esse caminho. Então aí depende de você também. Aí você tem que botar a cara e estar disposto a receber os nãos até virar sim, fazer esse não virar sim e começar Tem, as pessoas entenderem isso. tem um livro que eu gosto muito, que ele se chama Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, que eu estava lendo justamente nessa época e eu comecei a reler agora. E ele fala o seguinte: para cada não que você recebe na vida, é um sim que está te esperando. Só que pouquíssimas pessoas persistem e conseguem alcançar esse sim. Então, o caminho do fracasso acaba sendo mais prazeroso, né? Porque ela desiste do que o caminho do Ela, sucesso. ela é para. Mas se Exatamente. a gente puder tirar a galera que está aqui nessa live, tem até parceiros aqui, o Rodrigão entrou aqui agora, Uhum. os parceiros de negócios, pacientes. Então, se a gente consegue fazer com o propósito aquilo que a gente está se propondo, se a gente consegue reunir um bom time e se a gente consegue transbordar isso, a gente consegue resultados. A internet é um excelente canal para você transbordar isso de uma Uhum. maneira mais simples de você alcançar milhares de pessoas. Uma postagem, um reel seu, é Uhum. como se você estivesse falando para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas que veem aquela tua imagem, que às vezes vão repercutir, compartilhar com fulano, que vão salvar no WhatsApp, vão mandar para ciclano. Tem um vídeo meu cantando que rodou tanto meu vídeo cantando e a pessoa que eu nem imaginava dar rolê, você viu aquele teu vídeo que as pessoas pegam, gravam no WhatsApp, vão mandando para um para outro aquilo. Isso gera uma conexão absurda. Então, estar posicionado faz total diferença no que você espera como profissional. É isso, Então, algum tempo depois, se você não tiver posicionado, você vai ser engolido e você vai deixar de existir. sim. Vai deixar de existir. Vai deixar de existir. Essa é uma realidade que não muda. Isso é um caminho para frente. Então você tem que estar posicionado, você tem que estar conectado, você tem que estar engajado, você tem que estar mostrando seus resultados, você tem que ter um bom time. Esse Exatamente. são coisas que a gente poderia deixar aqui para a galera. É isso então, Bispo. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo carinho, por ter aceitado fazer essa live comigo. E sou muito grata a você e ao seu irmão por me deixarem participar do time Bispo é Marca. Show. Eu que agradeço, tamo junto. Valeu, galera, todo mundo que esteve aqui, que participou, doutora Mariana. A galera tem alguns pacientes meus, Rodrigo, Maria das Graças, Um Denise Veloso. Beijo no coração de vocês, tá? Obrigado aí por mais essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa trajetória. Obrigado pela entrega ao nosso time da Bibliologia. É só o começo.
como a gente sempre fala, e tem muita coisa boa ainda pra gente fazer junto. Tchau, tchau. Beijo, Valeu, gente. valeu!